Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Terminou agora, dia 21 de julho, quinta-feira, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, da primeira divisão. E o Palmeiras é o campeão do primeiro turno. Um título simbólico, é claro, mas o que mostra a força do elenco do Palmeiras. Palmeiras bem na Libertadores, Palmeiras bem no Campeonato Brasileiro, está fora da Copa do Brasil e agora tem até algumas semanas terá de folga, de treino na verdade, né? Então mostra a força do Palmeiras, que mesmo quando estava em 3 competições aí antes de sair da Copa do Brasil, veio bem nas 3 competições e saiu, claro, saiu na Copa do Brasil naquele lance polêmico de arbitragem contra o São Paulo e tal. Enfim, mas não dá para voltar atrás, mas todo mundo está ciente da força do elenco do Palmeiras. E com uma rodada de antecedência, hein? Na verdade, no final de semana é que nós terminaremos o turno. Mas o Palmeiras ao vencer o América agora há pouquinho, nesta quinta-feira, lá em Belo Horizonte, na Independência, o Palmeiras mostra sua força, conquista de maneira simbólica o título do turno. E por que todo mundo enfatiza isso? Assim como eu enfatizei na Série B, no meu vídeo de Série B do Cruzeiro, né? Geralmente, na maioria das vezes, o time que vence o turno acaba ganhando o Campeonato Brasileiro. Isso também é um alento para o torcedor. Claro, o torcedor quer todos os números favoráveis. E com o Palmeiras terminando em primeiro, com 36 pontos agora, o Corinthians voltou a ser o vice-líder com 32, os mesmos 32 do Galo, mas nos critérios o Corinthians na frente. O Corinthians venceu ontem e o Atlético hoje também, um pouquinho antes do jogo do Palmeiras, fez um gol quase aos 50 do segundo tempo e tomou 53 e empatou com o Cuiabá lá na Arena Pantanal 1-1. Bom, nós vamos falar de todos esses detalhes, principalmente do G6 que continuam os mesmos, Palmeiras, Corinthians, Galo, Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional, e os 4 últimos lá que continuam os mesmos, o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Fortaleza e o Juventude. Mas antes da gente debater aí os 10 jogos, aliás, 33 gols, nenhum 0-0, média de 3,3 por partida, sensacional. Antes da gente falar de tudo isso, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Tem de todas as divisões vídeos aí, tem da última divisão do Campeonato Paulista, tem da Copa Paulista com a Portuguesa, enfim, tem tudo lá para você. E claro, faça a sua pergunta ali, eu respondo, tal como a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Vamos começar então esses 10 jogos dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do turno, falando do Palmeiras, jogo que acabou agora contra o América, um jogo que foi equilibrado no primeiro tempo. Palmeiras não teve tantas oportunidades de gol, mas as melhores foram deles. Palmeiras teve até muito, mas muito posse de bola, criou algumas boas oportunidades, mas não fluiu com tanta naturalidade as jogadas pelos lados, né? Em especial com o Dudu. O Scarpa ficou no banco de reservas, evidentemente o Abel foi poupando, preservando alguns jogadores. O Vanderlan, muito bom jogador, eu acho, da categoria de base, jogou na lateral esquerda, né? Que você não tem não só o titular como reserva, que o Jorge também está machucado, né? O Piquerez também está, enfim. E o Palmeiras, na medida do possível, vai preservando alguns jogadores. E isso é importante, né? E isso é importante para o elenco. Vai testando suas novidades, os seus jogadores, os argentinos que chegarem, enfim. O Palmeiras vai fazendo a sua parte e no primeiro tempo acabou 0-0. Veio o segundo tempo já com o Scarpa no time, e o Scarpa, eu até escrevi no meu Twitter, para mim é o melhor jogador do Palmeiras na atualidade. Claro que isso daí já foi o Veiga, já foi o Dudu, e quando você tem grandes jogadores é normal, Danilo, barbaridade jogando, enfim. Mas eu entendo que pelo número de assistência, pelos gols, pela importância para o time, pela facilidade de fazer várias funções, eu entendo que neste momento, nós temos no dia 21 de julho, o Scarpa é um cara imprescindível ao time. Uma pena que ele vai embora, já assinou com o time inglês, e ele vai até o final do ano, mas o Palmeiras de maneira inteligente falou: não quero ganhar dinheiro nenhum. Ele cumpre seu contrato, sai depois do final do ano, fez tudo direitinho, não dá pra gente reclamar de nada. E aí o ganho técnico, esse é o ganho técnico. Scarpa fez um golaço espetacular.
num cruzamento, num chute de fora da área, assim, da canhota. Ele veio da direita para a esquerda, pegou a esquerda, deu um tapa na bola, um golaço. Depois o Palmeiras chegou a ficar 3 contra 1. O Zé Rafael perdeu um gol incrível. E aí, gente, nos acréscimos, já por volta dos 50 minutos e tudo, na melhor chance do América, bola bate, rebate, bate na área. O Juninho, da pequena área e sem goleiro, perdeu o gol de empate do América. Nossa Senhora! Aquilo lá é inacreditável. Perdeu o gol de empate, mas entendo que o Palmeiras também tinha perdido. Se você for fazer um balanço geral do jogo, a vitória do Palmeiras foi merecida. Palmeiras, campeão simbólico do primeiro turno, primeiro com 36 pontos, 4 à frente de Corinthians e Atlético Mineiro, 4, ou seja, a última rodada tá tranquilo. E o América 17º com 18, hein? Tudo bem que o Curitiba tem 19, o Cuiabá tem 20, o Goiás e o Avaí tem 21, mas tem que tomar cuidado. O América que está classificado para as quartas de final e será o adversário do São Paulo na Copa do Brasil. Bom, já falamos do Palmeiras, vamos falar então do Corinthians, que é o novo vice-líder. O Corinthians jogou com o Curitiba ontem, né? No caso, quarta-feira, e ganhou em Itaquera por 3-1. O Corinthians fez 1-0 com o Roger Guedes. Aí no segundo tempo, o Luciano Castão chegou a empatar 1-1. Aí, evidentemente, o treinador corintiano foi fazendo algumas modificações e o Watson, que tinha acabado de entrar, fez 2-1. Depois o Raul Gustavo fez 3-1. E se você também for analisar a partida como toda, a vitória é merecida. O Corinthians dentro de casa vem mostrando a sua força, mesmo revezando os jogadores, ou às vezes preservando, ou até com jogadores contundidos, como é o Renato Augusto ainda. Enfim, o Corinthians vai levando e vai fazendo um bom campeonato brasileiro. Ótimo campeonato brasileiro, na verdade, né? Corinthians 3-1, Corinthians 32 pontos, vice-líder. O Coritiba 19, 16º. Vocês vão lembrar, no início, até quase o meio desse turno, Curitiba estava no G4, G6, G4, G6. E aí foi desabando, vai entrar no segundo turno brigando para não cair. Tem que tomar cuidado, o Coxa. O Atlético Mineiro jogou hoje, quinta-feira, pouquinho antes do jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras começou às 20 horas, o do Atlético começou às 19. Fez um jogo com muita posse de bola e poucas finalizações. O Hulk faz muita falta para esse time, né, quando ele não joga. E aí, o Atlético tentando algumas oportunidades e tal, criou alguma coisinha, pá. Chegou no segundo tempo, o Turco Mohamed, o treinador do Atlético, acabou colocando o Allan Kardec, que fez sua estreia, o Pedrinho fez sua estreia, enfim, colocou alguns jogadores que devem ser titulares. O time deu uma melhorada, deu uma encorpada, mas o 0-0, sincero, honestamente, seria o resultado ideal. Apesar de posse de bola, de algumas chances criadas, o Cuiabá teve 2 chances que os zagueiros do Atlético Mineiro salvaram em cima da linha, quer dizer, o Cuiabá também teve grandes oportunidades. Por tudo que foi o jogo, eu entendia que o empate era o mais correto. Aí, uma jogada pela esquerda, já quase aos 50 do segundo tempo, o Pedrinho jogou a bola no Arana, o Arana cruzou e o Kardec, que estava estreando, fez 1-0 para o Atlético. Tudo levava a crer que ia travar 1-0. Veio com a bola no meio campo, começa e tal, foi com tudo o Cuiabá. E o Pirani, que também está começando a jogar agora, né, foi contratado do Santos, começando a jogar agora, fez o seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá aos 53. Então, 50 o Atlético, 53 o Cuiabá. Resultado justo, hein, gente? Por tudo que foi o jogo, eu entendo que foi justo. Atlético Mineiro, que foi eliminado também na Copa do Brasil pelo Flamengo, 32 pontos que nem o Corinthians, terceiro colocado pelos critérios, mas fazendo um grande campeonato. Cuiabá, com esse pontinho, ele está dando ali uma respirada. Tem 20, 15º, claro que é só 2 pontos do América. Claro, mas quem já teve muito tempo na zona do rebaixamento está começando a respirar. Aliás, eu quero falar uma coisa entre Atlético e Palmeiras. Eu acredito, os dois vão se enfrentar nas quartas de final agora da Libertadores. O eliminado, quem perder essa vaga e quem não ficar para a semifinal da Libertadores, para mim vai ter muitas condições de ser campeão brasileiro. Porque se o Palmeiras vai para, mesmo tá liderando o Palmeiras bem, a não ser que ele abra bastante até chegar lá os 2 jogos. Acredito que na semana dos 2 jogos, nas semanas, né, os times vão começar a se preservar no brasileiro. Mas o time que for eliminado vai ter só uma competição para jogar.
O que se classificar, evidentemente, está na semifinal. Você tem que pensar todo momento é na Libertadores. Então, até para preservar um pouco seus titulares, o classificado vai segurar um pouco no brasileiro. E o que tiver eliminado, então, para mim, daí vai sair o campeão brasileiro. Veremos se eu tenho razão ou não, só estou dando minha opinião. Enfim. Vamos falar do Fluminense, então. O Fluminense ontem fez um jogão com o Goiás lá em Goiânia e ganhou por 3-2. Olha, num jogo cheio de alternâncias. O Arias fez 1-0 para o Fluminense. Pedro Raul e o Nicolas viraram o jogo para o Goiás. Aí o Cani empatou, segue líder, segue artilheiro do campeonato, 11 gols, foi abrindo com 11 gols, 2 do Caleri. O Pedro Raul chegou a 9 também. Aí depois no finalzinho o William Bigode, aquele mesmo ex-Palmeiras, num golaço. Tipo, o gol foi bem parecido com o do Scarpa hoje. Fez 3-2. Nono jogo de invencibilidade do Fluminense do Fernando Diniz. Fluminense subiu uma posição, agora é o quarto colocado com 31 pontos. O Goiás tem 21, é o 14º, está brigando ali para não cair, mas está fora da zona do rebaixamento. Isso que é importante. O Atlético Paranaense do Filipão também deu um atropelamento no Atlético Goianiense. Coelho, o Canóbio, o Teranzo, um golaço, e o Léo Cittadini fizeram os gols do Atlético. O Kelvin descontou, fez o de honra do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense na zona do rebaixamento, o 18º com 17. E o Filipão levando o seu Atlético aí na quinta colocação, era o sexto, que subiu uma posição, quinto com 31, os mesmos 31 do Fluminense, 5 atrás do líder Palmeiras. Ou seja, dá para sonhar até com o título. Dá para brigar, né? Filipão fazendo um trabalho maravilhoso. E fechando o G6, os 6 que já estavam na rodada passada, o Internacional que empatou com os moleques do São Paulo. Porque o moleque de São Paulo, 14. São Paulo foi com 14 baixas. E já tinha empatado com o Atlético lá no Mineirão com também 16 baixas. Dessa vez também tinha muitos problemas. E mesmo assim, Internacional e São Paulo fizeram 3-3. E sincero e honestamente, foi injusto para o São Paulo, que merecia até vencer. Perdeu muito mais oportunidades claras na cara do goleiro, e sem contar que o Thiago Couto, o goleiro de São Paulo, para mim falhou em 2 gols, o primeiro clamorosamente. Nessa falha clamorosa, o Pedro Henrique fez 1-0, o Nicão, que voltou depois de lesão, um longo tempo de lesão, fez 1-1, Pedro Henrique voltou a fazer 2-1 para o Internacional, o Nicão de novo empatou 2-2, o Edenilson cobrando o pênalti fez 3-2, e no segundo tempo o Luciano de cabeça fez 3-3. Aliás, nos últimos 6 jogos, o Luciano fez 8 gols. Espetacular a fase do Luciano. Internacional sexto com 30, São Paulo caiu uma posição, tem 25, é o 10º colocado, mas vem fazendo um bom campeonato. Mas é o rei do empate, né? São Paulo tem 10 empates contra 9 do Inter. São os times que mais empatam, e quem empata não sobe tanto na tabela, a gente sabe disso. O Flamengo vem crescendo, já é o 7º com 27, foi jogar lá em Brasília, 4-0 no Lanterninha Juventude, com muita facilidade, 2 do Pedro, 1 do Everton Ribeiro, 1 do Lázaro. Dorival Júnior está colocando o Flamengo em dia, hein? E o Juventude, negócio tá feio lá, hein? O Humberto Lousa vai ter que rebolar para esse time não cair. O Lanterna com 13 pontos tá a 6 do Coritiba, que tá fora, hein? Situação complicada. Flamengo 17º colocado com 27, Lanterna Juventude com 13. E aí a gente tem que falar do Bragantino também, que vem crescendo, jogou com o Fortaleza na zona do rebaixamento, e o Bragantino ganhou por 2-1. Lucas Evangelista fez 1-0 para o Bragantino, o Fortaleza com o Brites, estreante, fez 1-1. Tudo levava a crer que o empate ia ser o resultado justo, até que nos acréscimos do segundo tempo, o Gabriel Novaes, aquele que veio da base do São Paulo, fez 2-1 e tirou do sufoco o Bragantino, e colocou o Bragantino com os mesmos 27 do Flamengo, 3 atrás do Inter. Bragantino chegou a cair, agora está subindo de novo. E o Fortaleza continua na penúltima colocação, o 19º com 14 pontos, 5 atrás do Coritiba. Fortaleza vai ter que fazer um segundo turno também de respeito para não cair, hein? Veremos. O Santos voltou a vencer, né, com o Lisca acompanhando a partida, ainda não no banco de reservas, é o novo treinador, saiu do esporte para comandar o Santos. Léo Batistão e Marcos Leonardo comandaram a vitória contra o Botafogo, 2-0. O Botafogo jogou bem, falar isso é engraçado, criou grandes oportunidades, o Santos também, o jogo foi legal, mas o Santos foi competente, fez 2-0, o Santos nono colocado com os mesmos 25 do São Paulo, mas nos critérios é o nono de São Paulo o 10º, e aí
o Botafogo foi despencando, agora é o 12º, ainda está na zona da Sul-Americana, no 12ª colocação com 21 pontos. Mas vem caindo, 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 já teve no G4, já teve no G6 e está desabando. O Ceará é o 11º antes do Botafogo, que é o 12º. O Ceará, aos pouquinhos também, vai se acertando. Ele na terça-feira abriu a rodada, 1-0, gol do Vina. Aliás, o Vina voltou a jogar bola, um belo gol do Vina. 1-0, já tinha vencido o Corinthians, agora venceu o Avaí. E o Ceará agora, que estava na zona do rebaixamento, aí agora é o 11º com 24 pontos, está na zona de classificação da Libertadores. Subiu muito. O Avaí com essa derrota, 13º com 21 pontos. Vamos lembrar que o Avaí frequentou o G6 também muito tempo. Então o Avaí 13 com 21, o Goiás que perdeu do Fluminense 14 com 21, o Cuiabá que empatou com o Atlético Mineiro 15º com 20 e o Coritiba que perdeu do Corinthians é o 16º. E permanecem os 4 últimos, América com 18, Atlético Goianiense com 17, Fortaleza com 14 e Juventude com 13. Vamos falar então da última rodada do turno, que já começa no sábado. Sábado, 19 horas no Morumbi, São Paulo e Goiás. São Paulo querendo encostar ali no G6 e o Goiás, claro, não querendo voltar para a zona do rebaixamento. O jogo às 19 horas do sábado. Sábado agora é dia 23, temos às 21, depois Botafogo com Atlético Paranaense. O Botafogo querendo tentar ali se aproximar do G6, enquanto o Atlético Paranaense, evidentemente, se vencer esse jogo, termina o sábado na vice-liderança. Então, um jogo importantíssimo para os dois times. Domingo, 11 da manhã, Avaí e Flamengo. Avaí no desespero para não ir para perto da zona do rebaixamento, e o Flamengo querendo colar ali no G6, está só 3 pontos atrás do Inter. Depois, às 16 horas, você tem Palmeiras e Inter no domingo. Olha aí pro Flamengo. O Flamengo vence o Avaí, o Inter perde do Palmeiras. Tá aí, o Flamengo já chega no G6. Então, Palmeiras e Inter, grande jogo também, é o jogo da rodada, 16 horas de domingo. 16 horas, Juventude e Ceará. Ceará meio de tabela, Juventude na lanterna, em casa. Vai ter que começar a fazer ponto para não ficar nessa situação difícil, Juventude. 16 horas também, olha que jogão, Fluminense e Bragantino. Fluminense 31 pontos, quarto colocado, está ali brigando, né, querendo se aproximar do Palmeiras. O Bragantino com 27, se vence, vai a 30, fica a 1 do Fluminense. Jogão também no Maracanã. Não, não vai ser no Maracanã não, esse jogo, se não me engano, vai ser em Volta Redonda, porque o Maracanã está passando por reforma. Aí a gente tem às 16 horas Atlético Goianiense e América, duelo do sufoco. América 18, 17º. Atlético Goianiense 17, 18º. O jogo vai ser em Goiânia, jogo do desespero. 16 horas também, Atlético Mineiro e Corinthians. Olha que jogo, rapaz. Os dois têm 32 pontos. Quem vencer vai terminar a rodada com o vice-campeonato simbólico do turno. Jogo interessantíssimo. 19 horas, Fortaleza e Santos. Fortaleza no desespero e o Santos estreando Lisca. Bom jogo também no domingo. E a rodada termina na segunda-feira, 20 horas, com Curitiba e Cuiabá. Os dois estão ali, ó. O Curitiba tem 19, o Cuiabá tem 20. Quem perder pode até ir parar na zona do rebaixamento. Até por isso esse jogo na segunda-feira é importante. E acabando esse jogo na segunda-feira, eu venho destrinchando toda a 19ª e última rodada do turno para você. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.